Dia, boa tarde, Justina. Bom dia, ainda bom dia para mim, porque até almoçar bom dia, não é? Então estamos juntos, então. Juntos nessa. Que a gente tem só a lasanha olhando pra gente aqui, a lasanha da Pai, mas ainda não chegamos perto dela. Oh, coisa boa. Justina, Mas então a gente... tá bom, muito obrigado. Valeu, obrigadão. A gente queria saber contigo como é que tá esse retorno às aulas aí nessa segunda semana. Isso, então assim, nós estamos com as 5 escolas, né, que retornaram. E elas continuam com a segunda leva de alunos essa semana, a gente está acompanhando, mas está bem tranquilo, não tivemos nenhuma intercorrência de casos, então está bem tranquilo, assim, a gente está bem contente com as escolas que retornaram. E como que as professoras avaliaram aí essas 2 semanas com essas crianças aí? Foi tranquilo o controle dessa criançada toda, com distanciamento, sem recreio, sem recreio e lanche dentro da sala? Como que foi tudo isso? Eu acho que o pior é o recreio. Mais difícil para as nossas crianças que são pequenos é você conseguir mantê-los 4 horas num sistema onde eles não estavam acostumados. Mas assim, existe, claro, algumas atividades, claro que totalmente diferentes do que eles estavam acostumados, aquela coisa de livre, atividade livre no pátio já não é mais permitido, mas as escolas, eles estão indo até o refeitório, claro, com distanciamento, mas aí eles vão ao refeitório, depois vão ao banheiro, então para eles poderem sair também um pouquinho da sala. Agora, na sala de aula, a gente está acompanhando, eles estão assim, muito obedientes com os critérios de segurança, sabe, com a utilização da máscara. Um caso ou outro, assim, que a professora tem que tenha que pedir para ele colocar, mas todos, assim, a maioria, quase todos eles sabem já da utilização, da necessidade. Então, o que nossa preocupação maior dos professores agora é com o pedagógico, né? Então, assim, a questão da recuperação de conteúdos, desse 1 ano e 3 meses que eles ficaram só na atividade remota. Então, essa é a preocupação maior da recuperação. Justina, a gente teve na última sexta-feira casos confirmados de Covid depois dos testes que vocês vêm fazendo com os alunos, né? O que aconteceu no caso desses alunos que positivaram? Foram 2 casos dos 101 que nós fizemos. Na primeira leva foram 253, não teve nenhum positivo, e na segunda leva, que seriam os alunos que iriam iniciar essa semana, nós tivemos 2 casos de alunos, nenhum funcionário. Esses 2, então, eles estão sendo acompanhados pela saúde, pela vigilância, a epidemiologia do município. Os familiares estão em isolamento, eles estão bem, quadro leve, assintomáticos, mas acompanhados pela Secretaria de Saúde. Não estão, claro que não estão frequentando as aulas, né, por conta de ter dado o teste positivo. Vocês têm acompanhado as famílias aí com índice de contaminação depois dessa volta às aulas? Porque a grande preocupação era essa, né? As crianças indo para a escola e aí o medo era que eles voltassem para casa e contaminassem. Vocês têm esse acompanhamento? Tem os 2 lados, né? Que, assim, tanto voltar para casa quanto trazer para a escola. Sim. Então, as famílias, a gente pede toda vez que a gente conversa ou nas redes sociais, ou seja, na mídia, a gente pede porque as famílias estejam sempre em contato com a escola. Isso é diariamente, nos grupos que elas têm de contato, para que seja monitorado. A gente não teve nenhum caso dessas 2 semanas. Tinha alguns casos suspeitos. Então a família ligou para a escola, falou: olha, ele está com um pouquinho de coriza, então a gente vai deixar em casa, faz exame, mas tudo certo. Então até agora a gente não teve caso dessas 2 semanas das 5 escolas que retornaram. Justina, a proposta desse projeto piloto era fazer 15 dias, avaliar. Você já tem alguma informação com relação a vai continuar, não vai, se vai ampliar o número de escola ou o número de alunos? Nós tivemos reunião ontem com o comitê da vigilância da saúde, levamos a proposta então para nós aumentarmos esse número de 5 para 10, para mais 5 escolas, né, fica de 10, mais 3 CMEs que iniciariam com infantil 5. Mas durante a reunião eles repassaram o quadro da pandemia no município,
como que está a situação da pandemia. Então, eles nos pediram para que a gente aguardasse mais 15 dias para acompanhar a situação da pandemia no cenário do município. Não por conta de alguma intercorrência que tenha acontecido nas escolas, porque as escolas que retornaram a gente está controlado, mas por conta do fluxo de mais pessoas, então, que estariam no sistema de trânsito, transporte, acompanhando as crianças, então esse fluxo maior de alunos, então eles pediram, como vai ter algumas medidas restritivas a mais novamente em termos de controle da pandemia, para que a gente aguardasse então esses próximos 15 dias para depois um retorno maior. E com essas novas escolas que vão voltar às salas de aula, né? Os alunos que vão voltar às salas de aula são os de alfabetização também? São de alfabetização. Essas 5 escolas que nós iríamos colocar a partir de segunda-feira, elas estariam atendendo o primeiro e segundo ano, e essas mais 5 escolas, né? E essas que estão agora já atendendo, nós iniciaríamos também com o terceiro ano. Justina, essa precaução é até, eu acho, em boa hora, até porque sábado agora os professores começam a ser vacinados, né? Sim, nós temos a primeira leva, né, da vacina para os professores que estão na idade de 55 a 59 anos. O Foz do Iguaçu recebeu 650 doses de vacina, que foi, né, a 9ª regional recebeu 1.190, ficou 650 para o município de Foz. E é suficiente? Essas vacinas, elas vão ser distribuídas entre as redes públicas e privadas, então as escolas estaduais, os municipais e as escolas particulares também. Os professores que estão nessa faixa etária serão vacinados no sábado. E esse lote com vacinas aí, 650 doses, vai ser suficiente para imunizar toda essa faixa etária? Pelo levantamento que nós fizemos ontem, do município nós temos 214 funcionários nessa faixa etária. Do estado, 212, e no particular nos passaram 70 pessoas. Então, a gente, por esse levantamento, nós conseguiríamos atender todos os professores, os profissionais que estão nessa faixa etária. Essa faixa etária, que ela são professores que a partir de 50 anos, tem quem esteve em sala de aula por mais de 25 anos já pôde entrar com aposentadoria. Então, muitos já estão aposentados, não fazem mais parte do grupo ativo, que é o que vai ser vacinado nesse primeiro momento. E, além disso, ainda tem dessa faixa também a lista das comorbidades que já foram liberadas. Então, muitos professores também já vacinaram, né, ou estão liberados para vacinar pela a liberação da comorbidade. Então fica assim, o projeto piloto continua por mais 15 dias, somente com essas 5 escolas, em virtude do quadro da epidemia aqui em Foz do Iguaçu, né? Isso, a gente está falando assim semanalmente com a saúde, então na semana que vem a gente tem uma nova reunião, dependendo de como está o cenário do município, se tiver uma liberação, a gente já tem tudo organizado nas escolas, então é só avisar as famílias e programação para a próxima, na outra segunda-feira. Tá joia, então, Justina, queria te agradecer, desejar um ótimo trabalho aí para vocês todos, tá bom? Muito obrigada de novo pela oportunidade, para vocês também, excelente trabalho aí. Obrigada. Um abraço, tchau. Até mais, tchau.